né? Bom dia. Então eu vou insistir um pouco. Nesse exercício da recursão, para que a gente entenda onde é o processo de a gente chegar numa recursão que faça sentido. Porque quando vocês observarem que é extremamente simples, mas assim, é isso que eu tenho que pensar? É isso que eu tenho que pensar. Né? Então, o que a gente pensou na ideia de um dos dois algoritmos? Vou pegar qualquer um. Então, você tem uma lista aqui de um vetor, que seja, né? Pode ser uma lista, pode ser um vetor, não faz muita diferença. Né? Então, primeira coisa, dado um conjunto de informações. Certo? Então, dado um conjunto de informações, é a primeira coisa que eu tenho. Então, nesse caso, as minhas informações vão ser números inteiros. Mas pode ser qualquer coisa. O que eu tenho que fazer? Eu não sei se esse conjunto de dados está ordenado ou não, mas o resultado dele é: eu quero sair daqui e gerar esse mesmo conjunto ordenado. Certo? Então, não vou me preocupar aqui com a leitura. A leitura eu vou pegar a função que vai fazer isso. Então, o que vai fazer essa função? Ora, no nosso caso, ele primeiro, a segunda coisa que ele faz é escolhe o primeiro número para ser comparado com os demais. Certo? Então, se eu estou vendo que eu tenho escolha comparar, são duas funções diferentes. Cada função faz uma coisa. E se a gente pegar pelos verbos, né, veja que eu dei na aula passada a ideia sem descrever os passos. Né? Então, eu não descrevi os passos de forma clara, escrevendo um a um. Esse é o nosso maior erro. Não deixar claro o que a gente está fazendo. Para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Se eu não deixo claro para a minha visão que eu estou fazendo, vai ficar só na minha cabeça, você não vai conseguir transportar isso para um programa, um código, não vai. Né? Então, escolhi um, e agora? Eu vou dada a escolha, conjunto de dados,
vou verificar se ele está na posição que deveria. Mascarra. Tá? Então, dado a escolha, o conjunto de dados, tá? Eu vou verificar se ele está na posição que deveria. Como é que eu faço essa verificação? Compara com os demais. Então, se eu vou comparar 1 a 1, isso aqui é um laço, que eu vou fazer a mesma coisa várias vezes. Opa, se é um laço, é uma redução. Depois, né, vindo isso aqui, o que eu tenho que fazer? Pego o próximo. Então, eu tenho que voltar para 2 e escolher 1. Até que todos, então, se eu tenho que voltar até que todos, também é um laço. Então, tudo que eu falei, escrevi, a gente tem que descrever no texto. Se é um laço, é uma outra redução. Se é um laço, é uma outra redução. Pronto. Só que é uma dentro da outra. É uma dentro da outra. Se cada função fizer só uma coisa, está tudo bem. Né? Tem um limite. Qual é o limite? Todos, os demais e todos. Esses são os meus limites. Vamos olhar como é que vai funcionar isso. Certo? Bom. Então, dado o conjunto de informações inteiras. Então, a minha função, eu já passo esse meu conjunto de funções, de ordenação. Beleza? Tranquilo? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher o primeiro. Isso é um laço.
Agora, por necessidade, eu preciso passar o tamanho. Só por isso. Eu posso escolher o primeiro ou o último. Não vai fazer diferença alguma. Essa é a jogada que a gente precisa entender. Né? Posso escolher o último. Posso escolher tamanho como sendo o último elemento. O primeiro que eu vou escolher. Beleza, pode. Por quê? Porque aí eu não preciso contar de 0 até tamanho. Eu vou contando o tamanho, diminuindo até 0. Então, se tamanho for maior do que 0, certo? Eu tenho o tamanho como sendo escolhido. Ó, escolhido. E aí eu vou, em vez de eu pegar, depende de como é que você quer ordenar, do menor para o maior, do maior para o menor, ascendente ou descendente. Mas aqui eu tenho tamanho menor que 0, então o escolhido vai ser o vetor de tamanho. Certo? Eu vou colocar aqui, mas eu não preciso. Professor, mas é de 0 a tamanho menos 1. Tá bom. Né? É só uma abstração. Depois eu posso passar o tamanho como sendo, na chamada, como sendo tamanho menos 1 e vai dar tudo certo. Tá? Então, posso trocar tamanho como último. Pronto. Fica mais fácil. Ficar semanticamente mais interessante. Eu escolhi o cara. E agora, o que eu tenho que fazer? Aqui, ó. Próxima coisa. Dada a escolha, vou verificar se ele está na posição. Então, eu vou verificar, dado o vetor, o tamanho, o último. E eu escolhi o último menos 1. Eu escolhido se está na posição certa. Como é um vetor, eu vou devolver aqui. Se estiver na posição certa, ele faz. Tudo bem? Beleza? Dúvidas? Como é que é essa verificar? Não sei. Vou comparar. Deixa eu verificar, mas é comparar. Então, se ele atende a uma determinada situação, eu vou escolher e comparar. Escolher e comparar. No final, este compara aqui vai me dizer, opa, ele tem que me garantir que vai estar na posição certa. Beleza. Está na posição certa? Eu acredito que sim. E agora? Agora, se esse cara for maior do que o último, né, o que eu tenho que fazer? Escolheu, certo? Voltar para a posição 2. Voltar quem é o 2? Esse cara. Então, ordena, vetor, último menos 1.
que ele está fazendo? Ele está pegando este cara como sendo o último e vou comparar com esses todos aqui. Beleza. Comparei, achei a última posição, coloquei o maior aqui. Beleza, esse aqui já está. Agora eu vou comparar daqui para cá. Achei, agora eu vou comparar daqui para cá, daqui para cá, até quando? Até quando esse último for maior do que zero. Essa aqui não é a posição zero? Então, até quando esse cara for maior que a posição zero, ou seja, na posição 1, eu vou comparar com esses dois. Pronto, acabou. Acabou a função. Essa é a função da argumentação. Então, este primeiro laço aqui já foi resolvido recursivamente. Agora o pessoal das fotos. Perguntas? Pode tirar. Já disse, tirar foto. O último com os anteriores. Também vai ter que fazer uma laço na função. Vai. Mas é outra função. Eu já tenho que garantir que esta função aqui, dado que isso aqui vai ser resolvido, eu só tenho que pensar nela. Acabou, né? 1, 2, 3 linhas. 4 se vocês quiserem. Por isso que recursão, ela demora para vocês pensarem, mas como é que a gente pensa? A gente tem que escrever. Eu, pelo menos. Certo? Você consegue saber a redução mais rápido do laço, o while? Não é mais rápido, nem mais lento. É igual. Então, a vantagem seria de poder Porque separado. ele vai ter que computar tudo. Normalmente, a vantagem seria separar cada um. Ele vai ter que tudo. Veja que se eu fosse fazer um while, veja se eu fosse fazer interativo, ia ter que comparar todos. Ele não é mais lento ou mais rápido. Mas você vai dizer, em C, bom, se for fazer em Lisp é mais rápido, recursão, do que interação. Vai depender da linguagem que você está programando. Não é isso que a gente está buscando aqui. Eu estou buscando que vocês entendam o que é uma recursão. Como é que constrói uma recursão. Por quê? Fica muito mais fácil. Agora, se eu fosse fazer de forma sem funções, tu ia colocar outro while aqui dentro e ia começar a fazer um monte de while. Ia ficar um código difícil de entender ou difícil de dar manutenção. Difícil de isolar os problemas. Eu sei que se isso aqui der certo, o resto está certo. Agora eu vou fazer este cara aqui dar certo. Eu tenho ele e vou comparar com todos os outros. Se eu achar, eu troco. Se eu achar um maior, eu troco e continuo. Troco e continuo. Continuo com o quê? Com o meu escolhido. Isso aqui eu nem preciso fazer isso aqui. Eu posso colocar vetor de último aqui. Nem preciso nem botar o vetor de último. Basta colocar último aqui. Depende de como você quer fazer. Depende de onde vai colocar a função. Eu só coloquei assim para ficar explícito. Mas nem precisava. Mas eu estou fazendo assim, ó. Escolhe o primeiro número. Opa, escolhi. Depois, comparo. E depois, volta. Escolhe, compara e volta. Escolhe, compara e volta.
Só isso. Isso é abstração. Como é que eu vou implementar esse comparo? Agora eu vou ver. Em atenção aos que chegaram agora, eu não vou apagar. E como é que esse compara? Eu comparo, eu vou passar um vetor, tá? O ponto, vou chamar aqui de final, e o comparável. Que eu estou chamando de maior. Certo? Aí eu vou, opa, tem alguma coisa errada. Por quê? Eu vou trocar com este cara, mas eu não sei se ele é o escolhido. E aqui é o refinamento que a gente tem que pensar na ideia. Por quê? Eu vou trocar com este cara, mas e aí? Este cara, ele é uma cópia deste cara aqui, ó. O escolhido é uma cópia de vetor de último. Não é o vetor de último. Então, quando eu trocar com este cara, eu me lasco. Eu simplesmente vou me lascar. Ou eu troco aqui e depois ajusto aqui, ou seja, eu digo aqui, então tem duas soluções, porque isso aqui vai dar problema. Então, eu estou refinando a minha solução, certo? Ou eu coloco aqui que vetor de último vai receber o escolhido, porque este cara vai mudar nessa função aqui. Este cara vai mudar nessa função. Então, ou eu chamo a função para vetor último menos 1 e posição, que é último. Porque aí eu vou lidar com o vetor na posição que eu quero. Aí eu estou mexendo no vetor. Eu estou fazendo devagar e mostrando como é que a gente tem que, uma vez resolvido o problema, como é que eu vou refinar o problema que vai acontecer. Porque se eu estou fazendo isso aqui, isso mostra que ele é uma cópia. Eu não quero mexer na cópia, eu quero mexer no original. Então, em princípio, eu vou fazer isso aqui, certo? Então, eu vou apagar bem aqui, mas dá para fazer mais bonito, tá? Então, aqui. Ah, bonito.
Bom, então, com isso, pode ser escolhido, mas posso passar direto. Então, esse cara vai ser do tipo 20. Ok? Em tese eu estou resolvendo. Mas não. Eu acho que resolve. Vamos lá. Tudo bem? Então, essa função aqui está funcionando. Mas não sei o compara. Vamos ver o compara agora. Então, eu vou pegar este cara. Então, eu vou verificar. Eu já sei que este cara é maior do que 0. Mas eu não sei se este cara aqui, ó. Não é final, não. O último menos 1. Eu não sei se este cara aqui, ele é maior que 0. Eu não sei. Deveria ser, né? Deveria ser 0. Ok? Mas eu estou comparando ele. O que vai mudar aqui? É o maior ou é esse cara? Este cara. Ele é que é o laço. Certo? Então, vou fazer assim. Se final for maior ou igual a 0, meu ponto de parada. Entenderam o que eu estou fazendo aqui? Esse refinamento? Ou não? Ficou obscuro? Então, se o final for maior ou igual a 0, certo? O que eu vou fazer? Eu vou verificar se o vetor de final é maior do que o maior. Porque se ele for, eu troco. Se vetor de final for maior do que o maior, eu troco. Certo? Pô, quando a função troca, cada função faz uma coisa. Cada função faz uma coisa. Se não for, o que eu tenho que fazer? Se não for maior, ou se sendo maior, eu tenho que chamar recursivamente estes caras. Então, maior vai receber a compara do vetor do final do maior e maior. Por quê? Porque eu estou trocando. Certo? Se isso aqui, eu cheguei aqui. E aí depois? Acabou.
por último, a troca. Acabou. Agora é só ler e imprimir, que pode ser recursivo, porque é um laço. Se é um laço, é recursão. O que é fácil? Depois que eu faço. Falar, Rafael. Conseguiu chegar à ideia? Porque eu tenho que voltar os dois números. Eles estão, não é ponteiro. Veja, não é ponteiro isso aqui. Isso aqui é passagem por referência. E não por valor. Porque eu tenho que trocar os dois números. Então estou passando passagem por valor. Para quem chegou depois, isso aqui, só para... Tem como fazer menor? Tem. Dá para tirar umas 2 linhas ainda aí. Certo? Então, o que a gente está fazendo? Primeira coisa, a gente tem que entender que todo laço é uma recursão. Ou eu posso pensar que, como encontrar um laço, eu posso transformar em recursão, e quando encontrar uma recursão, eu posso transformar em laço. Ou um while, ou um for, ou um do while, ou repeat until, depende da linguagem. Se a linguagem permite recursão, é assim que vai funcionar. Por que aqui tem retorno e aqui não tem retorno? Porque a função não retorna nada. Então ela vai ficar fazendo pou. Segunda coisa que a gente tem que entender: se eu vou usar recursão, aquela função só pode fazer uma coisa. Ela não pode fazer 2 coisas. Senão eu vou me lascar. Ah, mas eu podia fazer a troca aqui. Podia. Porque está dentro de um si. Mas para seguir o princípio de que cada função faz uma coisa, isso facilita eu trabalhar aonde está o problema, e só lá onde está o problema, eu faço isso. Então pensa assim, na minha casa chegam 2 fios, ou 3 fios, ou 4 fios de energia, e esse 4 fios eu posso ligar tudo. Mas por que eu tenho que distribuir? O do ar-condicionado, o da sala, da cozinha, da iluminação. Por que eu tenho que fazer assim? Ou eu posso pensar num circuito onde tudo vai passar no mesmo barramento, já que vocês são engenheiros de computação. E por que tem que ser cada um num lugar diferente? É a mesma coisa.
Né? Por que eu tenho que fazer tudo uma só função, se eu posso fazer funções diferentes? É a mesma ideia. Imagina que você só tivesse um cano saindo da caixa d'água. Então, a água vem da rua, vai para a caixa d'água. Da caixa d'água só tem um cano que vai passar por todas as saídas, né? É um cano só. Não tem uma sequência. Ele só abre para a saída, né? Para a torneira, para a descarga, para o chuveiro, e assim vai. Quanto você teria de pressão lá no final? No último. Então, é a mesma ideia. E se desse pane entre o primeiro e a segunda saída, o que ia acontecer com todas as outras? Iam estar lascadas. Não ia funcionar. Se desse um vazamento, não ia funcionar. Então, é a mesma coisa. Cada função faz uma coisa. Tá ok? Beleza, então para outra. Tá ok? Tá, beleza. Então, se tiver algum problema de troca, eu sei onde que eu estou resolvendo. Ah, professor, mas isso aí eu faço. Beleza. Só que eu estou dizendo para vocês que vocês vão ter códigos hoje, ou nesse semestre, de mais de 200 linhas. Irrecursivo, fácil assim. Então, eu tenho que pensar como vai fazer. Ok? Perguntar é mais rápido ou mais demorado fazer desse jeito? É igual. Isso. Certo? É igual. Igual. Lá, o compilador vai transformar tudo isso aqui no mesmo código que se eu fizesse não recursivo. Vai. Mas isso é problema do compilador, não é nosso. Eu tenho que fazer de forma que eu entenda que essa solução ela pode ser adaptada para outras situações. Esse é o nosso papel. Ok? Tudo bem? Tá? Bom, este é uma solução para esse modelo de algoritmo. Mas eu tenho o mesmo problema que pode ser resolvido de forma diferente. Por que recursão ele vai ser útil para vocês? Porque eu tenho outras maneiras de resolver isso. Então vamos ver hoje essas outras maneiras, tá? De achar um caminho mais rápido. Agora é mais rápido, certo? Ah, e como é que eu sei que este caminho é longo? Isso eu vou falar na sexta-feira. Por que eu sei que essa solução ela é mais demorada do que a solução que eu vou dar agora? Isso a gente vai falar na sexta-feira. Hoje eu vou só mostrar outra solução que é aceita, é mais rápida. Outras duas soluções que é mais rápida que essas duas. Não é porque isso aqui é recursivo ou é interativo. Não é porque eu estou usando recursão, eu estou chamando o while que ela é mais rápida. Não é isso. Tá? É a ideia que é lenta. Tudo bem? Quem quer tirar foto, tira foto. Só da foto. Porque aí você faz assim, o while, você fica no laço, deixa no laço. Aí é possível usar um, mas depois do outro, aí você pode ir uma corrida para ele vai estar no ele. Não. Aqui você tem um laço dentro de um laço. Bom, por quê? Este cara aqui, ó, é um laço.
que ele está dentro desse laço. Este cara aqui é um laço que está dentro deste cara que também é um laço. Como é que eu sei que é um laço? Estou chamando. Estou chamando. Se eu estou chamando ele dentro dele mesmo, não é um laço. É uma repulsão, não é um laço. Tá? Então, agora, aqui, a estratégia de escrita te favorece a isolar problemas, caso eles aconteçam. Só isso. Agora eu vou fazer de um jeito que não tenha um laço dentro do outro. Para o mesmo problema, que é ordenar. Agora o Daniel vai ficar doido. Esse tablet dele aí, viu? Ok? Vamos lá. Então, o que é mais fácil de ordenar? Nenhum, não precisa ordenar. Um número. E depois? Dois números. E como é que eu ordeno 3 números? Como a gente ordena 3 números? Ordena 2, depois junto. Como é que eu ordeno 4 números? Ordena 2 números, ordena os outros 2, e junto. Como é que eu ordeno N números? Ordena N sobre 2, ordena N sobre 2 e junto. Mas N sobre 2, se for maior que 4, o que eu tenho que fazer? Ordena N sobre 4, ordena N sobre 4 e junta. E se N sobre 4 ainda for maior que N? Ordena N sobre 8, ordena N sobre 8
junta, ordeno N sobre 8, ordeno N sobre 8, junta, e uma vez que está ordenado, eu ordeno. Então, eu vou fazer aqui perguntas. Tudo bem? Por quê? Olha só. O que é esse junto? Junto é o seguinte, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Se eu for juntar, o que eu vou comparar? Esse aqui eu sei que está ordenado. Então, tenho dois vetores ordenados. Certo? Esse aqui eu sei que está ordenado. Esse aqui eu sei que está ordenado. Mas eu não sei qual é o menor dos dois. Né? Que podia ser, ó. 3, 4, 1, 2. Então, mas eu sei que esse aqui é o menor desses aqui. Eu sei que esse aqui é o menor desses aqui. Então, se eu comparar os menores, eu vou saber que aqui vai estar o 1. Então, esse cara, já não preciso mais comparar. E aí eu vou comparar este com este. E aí eu sei que este cara vem para cá, ó. 2. E agora, como não tenho mais nada, copia, porque eu sei que está ordenado. Este é o junta. Não preciso. Não tem mais nada. Ó. Então comparei o 3. Ó. Comparei o 3 com 1. Beleza. Já não preciso mais do 1. Comparei o 3 com o 2. Não saiu do 3, ó. 3 com o 2. Então, o 2 é menor. Coloco. Vou comparar o 3 com quem? Com mais ninguém. Então, esse aqui, esse 2 aqui, ó, N sobre 8, N sobre 4, N sobre 2, já está ordenado. Então, eu sei que esse cara está ordenado. Então, é muito mais fácil eu ordenar um número ou dois números do que ordenar 3. Mas se ordenar 3, basta ordenar 2, ordenar 1 e juntar. Ordenar 4, ordena 2 números, ordena outros 2 e junta. Eu estou pegando o algoritmo de junta. O que é o algoritmo de junta? Ele está pegando 2 vetores e juntando esses 2 vetores ordenados. Esses 2 vetores estão ordenados, mas eu não posso só copiar, senão vai ficar desordenado. Por exemplo, junta 3, 7, 4 e 8. Então eu vou comparar o 3 com o 4. Desce o 3. Certo? Aí eu vou comparar. Esse aqui já foi. Então eu tenho que comparar o 7 com o 4. Desce o 4. Esse aqui já foi. Vou comparar o 7 com o 8. Então 7. Já foi. Então sobrou só o 8. Desce o 8. Não interessa se esse aqui estão os menores, esse aqui estão os maiores. Interessa se isso aqui está ordenado e isso aqui está ordenado. É só o que me interessa. Só. O algoritmo de junta faz isso.
pega dois vetores, compara e vai colocando. Quantas comparações ele vai fazer? No máximo 4. Naquele outro algoritmo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho lá 3, 7, 4 e 8. Certo? O que ele vai fazer? Ele pega o 3, compara com o 7. Opa, não é menor. Aí depois ele pega o 3 e compara com o 4. Depois, ele vai pegar o 3 e vai comparar com o 8. Aí depois ele vai comparar o 7, o 7 vai comparar com o 4. Olha quantas comparações ele está fazendo. Só tem lá 2 números. Aí vai comparar o 3, o 4, o 7 com o 8. Aí depois ele vai comparar o 7 com o 8. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparações. Quantas ele fez aqui? 3. O vetor só funciona se o vetor estiver ordenado. Sim, o vetor está ordenado. Mas eu vou ordenar 1 ou 2 números. Eu só vou ordenar 1 ou 2 números. Então, como é que eu chego nesse 1 ou 2 números? Eu tenho que quebrar o meu vetor na metade, na metade, na metade. Aí se for ímpar, metade mais 1, metade. Metade maior, metade menor. Eu gosto de brincar. Certo? Pronto. Só se ele for múltiplo, potência de 2, que vai sempre dar 2. Só se ele tiver 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, que vai dar 2 certinho. Fora isso, vai uma hora, vai... se for 30, eu já estou dividindo em 15, 15. 15 já não é par. Então, né? Mas dá para fazer. Então, a ideia qual é? Tornar a ordenação mais fácil. O que é a ordenação mais fácil? 2 números ou 1 número. Se for 1 número ou 2 números, eu ordeno fácil. É uma comparação. Então, se ele tiver 32 números, quantas comparações eu vou fazer? 16. Para ordenar. E depois juntar. Agora, se eu tiver 32 comparações nesse modelo aqui, 32 números no selection, quantas eu vou fazer? 32 vezes 32. 32 ao quadrado. No pior caso. Eu não estou falando nem na troca, só nas comparações. Então, eu vou fazer 16 e no máximo eu vou fazer 16 trocas. Então, no máximo eu vou fazer 32 comparações. Lá eu vou fazer 32 ao quadrado, vezes 32. 32 ao quadrado. É ou não é mais rápido? Professor, nem sempre eu digo ok. Mas, de novo, o algoritmo, isso eu falo lá no começo de AED1, a gente só escreve o programa. Os dados não nos pertencem. Então, se eu não sei como é que são os dados,
o meu programa tem que se preparar para o pior caso. Sempre. Um bom programador prepara o programa para o pior caso.